Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Vamos ao nosso texto base. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós oramos te agradecendo, pedindo em nome de Jesus que o Senhor venha com o teu poder, nos dando sabedoria e discernimento, que nós possamos aprender de ti nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, hoje nós vamos iniciar o estudo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, o que acontece? Veja, por que essas cartas são extremamente importantes? A nossa maneira de ser igreja vem delas. Todo ensinamento para a igreja, ele está contido basicamente nas cartas de Paulo às igrejas. Foram situações que foram acontecendo, igrejas que foram sendo plantadas, e dentro de todas as situações que acontecem numa igreja, Paulo vai dando as principais doutrinas e a forma de agir na igreja. Então os irmãos vão notar, veja, nós nos domingos estamos em 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, são narrativas. É um estilo de pregação. Aqui você já começa a entrar em alimento mais denso. Os textos são mais curtos, os conteúdos dos versículos são mais ricos e vão lidar diretamente com a nossa vida cristã. Tessalonicenses é provavelmente a segunda carta que foi escrita no Novo Testamento. Os estudiosos entendem que Gálatas foi escrito primeiro. Existe uma discussão se de repente Tiago escreveu sua carta antes disso. E Tessalonicenses foi escrita entre 50 e 51 depois de Cristo. Como que nós sabemos disso? A arqueologia desenterrou, teve achados arqueológicos que falavam do procônsul da região. O nome dele era Gaio. Esse procônsul aparece no capítulo 18 de Atos. Nós sabemos que Gaio reinou em 51 e 52 depois de Cristo. Como ele é citado nas cartas como governador, você sabe a data das cartas, trazendo mais uma comprovação da verdade bíblica e da sua veracidade e confiança. A cidade de Tessalônica era uma cidade interessante. Ela era um porto extremamente importante. Dentro do Império Romano havia cidades livres. O que eram cidades livres? Elas tinham autorização do governo romano de serem governadas por elas mesmas. Isso era coisa rara, não era qualquer cidade que tinha essa autoridade. Por exemplo, Jerusalém não tinha essa autorização. Roma mandava um governador para Jerusalém e o povo tinha que obedecer. Tessalônica não. Curiosamente, você vai hoje, você é capaz de visitar a cidade de Tessalônica. A única coisa que mudou é que o nome da cidade é Salônica. Mas você pode pegar um avião, você pode pegar um navio, você vai chegar lá, vai ver muitas coisas arqueológicas, a cidade existe até hoje. Naquela época, era uma cidade marcada pelo comércio. Nós temos que entender a estratégia missionária de Paulo. Paulo ele procurava os grandes centros, Paulo procurava os portos e procurava as cidades em encruzilhadas rodoviárias. Na cidade de Tessalônica passava a famosa Via Egnácia. A Via Egnácia, ela atravessava todo o leste da Europa e fazia ligação entre todas aquelas terras, inclusive chegando à Turquia, que nessa semana, por causa do terremoto, anda bem em evidência. A Via Egnácia passava naquelas regiões. Então Paulo, dentro da sua estratégia, quando ele chegava numa região, ele procurava as principais cidades.
sem se esquecer as pequenas. Como era de hábito do Império Romano, era uma cidade mergulhada no paganismo. Culto muito forte aos ídolos, e por ela ser uma cidade livre, ela tinha um culto muito forte ao imperador. O interessante é o seguinte, os judeus eram os praticantes do judaísmo, eram liberados pelo governo de adorar o imperador. Então eles não precisavam ter essa prática idólatra. Os cristãos eram tratados de maneira diferente. E se não adorassem o imperador, eles simplesmente deixavam de ser cidadãos. Diferentemente dos judeus. Então a situação daquela igreja não era uma situação fácil, ela foi plantada num ambiente terrível, uma cidade grande para a época, 200 mil habitantes pelo menos, cidade marcada pelo comércio, muita riqueza, muitos templos, muita prostituição cultural. E aí você pergunta, mas pastor, como foi a fundação dessa igreja? Pela graça de Deus, Lucas, o evangelista, registrou em Atos dos Apóstolos a fundação dessa igreja. E o que a gente percebe? O tamanho da batalha espiritual que Paulo, Timóteo e Silvano, que é também chamado de Silas, enfrentaram para plantar essa igreja. A carta começa com uma equipe apostólica, Paulo, Silvano e Silas, mostrando que a obra da igreja era feita por um grupo. E a plantação dessa igreja, em especial, foi feita pelos três. E como que ela aconteceu? Vamos ver alguns fatos, vamos lá. Vamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Você volta um pouquinho, umas 4 cartas, você vai chegar em Atos. Enquanto isso, eu tomo um gole de água. Qual é a situação aqui? Paulo tinha ido a Jerusalém. No capítulo 15 de Atos aconteceu o Concílio de Jerusalém, que ia decidir se nós, gentios, teríamos que viver como judeus ou poderíamos viver como gentios. O concílio, dirigido por Tiago, irmão de Jesus, decidiu que nós poderíamos viver como gentios, que essa era a discussão da época. E aí o que acontece? Paulo vai iniciar sua segunda viagem missionária. Paulo fez 3 viagens missionárias. O final da primeira viagem acabou no Concílio de Jerusalém. Tendo o resultado do concílio, Paulo pegou e se mandou para o campo missionário. E iniciou a segunda viagem missionária. Como? Uma parte dela a pé e outra parte de navio. E aí o que acontece? Atos 16, versículo 1 diz assim: E chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que esse fosse com ele, e tomando, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Até aqui. Veja, o que acontece? Paulo inicia a segunda viagem, aí ele chega em Derbe e Listra, conhece essa família de Timóteo. O interessante é o quê? As recomendações que ele estava levando é que não precisava circuncidar.
Mas ele pega Timóteo e circuncida. Aí você fala, Paulo, você está maluco? Como circuncidar Timóteo se você está levando uma carta que não é para circuncidar? Simples. Paulo tinha uma estratégia missionária. Toda cidade que ele chegava, o primeiro lugar que ele pregava era na sinagoga. Se Timóteo, sendo filho de pai grego, não fosse circuncidado, ele ia ser expulso da sinagoga. E mal ele chegava para pregar o evangelho na sinagoga, eles todos seriam expulsos, correndo o risco até de apedrejamento. Então o que acontece? Paulo, de maneira prudente, somente para Timóteo, ele circuncida Timóteo. E veja como é uma questão de ocasião. Anos mais tarde, quando Paulo vai voltar a Jerusalém e vai ser preso, ele faz a viagem com Tito. Tito era gentio. E Tito não foi circuncidado por Paulo. E eles foram para Jerusalém. Então você percebe que foi uma estratégia de ocasião. Aí em cada cidade que Paulo chegava, ele dava as orientações do concílio de Jerusalém. O povo ficava alegre. Porque a gente sabe que a lei judaica era um peso enorme. E as igrejas eram confirmadas na fé. O que é ser confirmado na fé? Confirmado na doutrina dos apóstolos. E elas cresciam em número. O Espírito Santo dava crescimento à igreja. E aí a narrativa vai continuar, versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Vamos fazer uma pausa aqui. O que é a região da Galácia? A Galácia é a atual Turquia. Essa é a região da Galácia. Quando eles chegaram na Turquia, eles resolveram avançar para fazer a obra missionária, pregar o evangelho. Jesus, quando ascendeu aos céus, o que ele falou? Pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo estava obedecendo Jesus? Sim ou não? Estava indo para pregar o evangelho. Só que o Espírito Santo impediu a pregação do evangelho. Aí você fala, pastor, não entendi. Aí eu te respondo, eu também não. Só que a narrativa continua. Paulo chega numa outra cidade. E aí ele tenta ir para Bitínia. Fazer o quê? Pregar o evangelho. Paulo estava certo de pregar o evangelho? Estava obedecendo? O que a narrativa fala? Que o Espírito Santo impede eles de pregar o evangelho e de avançar com a viagem. Aí você fala, Senhor, não entendi. Eu pergunto para você, já aconteceram situações na sua vida onde você não entendeu o que Deus queria fazer com aquela situação? Você já teve esse tipo de situação? Imagino que todo mundo. Bem-vindo ao clube. Existem muitas coisas que acontecem na nossa vida que quando eu estou passando por ela eu não compreendo muito bem. Mas o que eu tenho que entender é que Deus sempre tem um propósito maior naquilo. E muitas vezes Ele vai te revelar de maneira clara qual é o propósito. Veja, Paulo saiu, pegou dinheiro, comprou passagem do navio para 3 pessoas, saiu para pregar o evangelho na viagem missionária e o Espírito Santo impede ele de pregar nas 2 situações que ele foi para pregar. O que Paulo deve ter feito? Paulo deve ter falado, Senhor, não entendi nada. O que você faz quando tem uma situação que você não compreende? Senhor, não entendi nada.
bem-vindo ao clube. Mas olha que interessante, Deus é Deus, Ele é soberano. Ele dirige as coisas como Ele quer. A pregação do Evangelho Ele dirige como Ele quer. O Espírito Santo tinha uma outra obra para Paulo, não pregar na Galácia e não pregar em Bitínia. Olha o que vai acontecer, versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Até aqui, veja, Paulo chega na cidade de Troade é a antiga Troia, sabe aquela história do cavalo de Troia? É essa cidade. E lá, durante a noite, ele tem uma visão, provavelmente essa visão foi em sonho. Não se tem certeza se foi uma visão aberta ou se foi uma visão através de sonho. Mas o que nós sabemos é que o Espírito Santo comunicou de maneira eficiente. Qual é o problema da igreja hoje? Muita gente fala em visão, muita gente fala em um monte de coisa, mas é curioso, quando eles dizem que Deus está comunicando algo, eles não conseguem compreender. E vem até perguntar para o pastor, pastor, eu tive um sonho, eu vi uma melancia correndo, e a melancia subiu o morro, e aí ela virava um urubu, o urubu saía voando, virava uma pomba. Pastor, o senhor sabe o que é isso? Eu sei, irmão, você comeu muita melancia com feijoada antes de dormir. Deus não está te falando nada. Por quê? Quando Deus vai se comunicar, Deus pode se comunicar sobrenaturalmente? Sim. Mas eu tenho que entender que Deus é competente. E Ele nunca deixa dúvida da sua vontade. Quando Deus se comunicar de maneira extraordinária, Ele vai fazer de maneira clara, que você entende. De maneira simples e direta, e aqui foi muito claro, apareceu um varão vestido com roupas de macedônio, e falou, ajuda-nos. O que eles entenderam? Vão pregar o evangelho na Europa. Até então, eles estavam pregando o evangelho na Ásia. 5 anos atrás, Paulo fez uma viagem pregando todo o evangelho na Ásia. Só que agora o Espírito Santo não queria que Paulo pregasse na Ásia. O Espírito Santo queria que Paulo pregasse na Europa. E a primeira região escolhida foi a Macedônia. E aí é lógico, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Paulo partiu juntamente com Silas e Timóteo. Quando eu falo Silas e Silvano é a mesma coisa. Um é em grego, outro é em latim. Eu prefiro Silas, mas o texto aqui fala Silvano. Mas eles partiram em viagem para Macedônia. E a narrativa vai continuar, versículo 11. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. E daí para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia. E é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Vamos fazer uma pausa. Mais dinheiro gasto. Paulo compra passagem, entra no navio, sai navegando numa navegação que não era fácil, dependia do vento, dependia do bom estado do mar, o navio não tinha motor. Quando você imagina um navio dessa época, ele era menor que essa casa aqui. Se dava um espirro, ele afundava. E Paulo tranquilamente, sabendo que era a vontade do Senhor, entrou no navio e chegou tranquilo à cidade de Filipos. Filipos era uma cidade importante, porém ela não tinha sinagoga. Só que aí Paulo fica sabendo que no sábado, na beira do rio, o povo judeu se reunia para orar.
Quando eles chegam lá, eles vão pregar para as mulheres. O que eu tenho que entender? As religiões da época não consideravam as mulheres dignas de receber instrução. Inclusive o judaísmo, para ter uma ideia, o judeu discutia se mulheres tinham alma. Um fariseu, ele orava da seguinte maneira, muitos deles: Senhor, graças te dou, que eu não nasci nem gentio e nem mulher. O que acontece? Para deixar o pessoal do comunismo cultural incomodado, a primeira religião da modernidade que obrigou a ensinar as mulheres foi o cristianismo, que é tão combatido hoje ideologicamente. Se a mulher começou a receber instrução espiritual, é graças ao cristianismo. Prova disso, ali não tinha ninguém salvo, elas não conheciam o evangelho. Quem Paulo foi evangelizar? As mulheres judias na beira do rio. Lembra que o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus? E lembra que a mulher também carrega a imagem e semelhança de Deus? O cristianismo igualou mulheres e homens. Embora homens tenham uma função e mulheres têm outra função, mas os dois são iguais diante de Deus. Porque não existe homem que não venha de mulher. Deus já fez de um jeito que não dá nem para questionar. Você conhece alguém que a mãe dele é um pai? Não existe. Deus já fez de uma maneira que é inquestionável, mostrando a importância dos dois. E a narrativa bíblica fala, quando você, principalmente vocês jovens, vocês vão ouvir muito nas faculdades que o cristianismo é preconceituoso e o cristianismo desonra as mulheres. Você vai responder com a maior calma do mundo, olha, você precisa se informar melhor. Porque a primeira religião que obrigou a ensinar as mulheres e considerou as mulheres iguais aos homens foi o cristianismo. Então, ó, vai estudar e depois você vem falar comigo, não toma meu tempo não, tá bom? Pode falar assim, pode dar nos dedos, amassar, pega uma marreta, dá nos dedos para pregar. Entendeu? Porque com gente besta, ignorante, você não perde tempo discutindo. Mas você precisa saber disso. Senão você vai abaixar a cabeça lá na sua faculdade e vai passar vergonha. Entendeu? Então você precisa saber disso, é uma coisa importante. E vamos seguir. Versículo 14. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atento ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Olha que interessante, essa mulher era uma mulher rica. Ela tinha profissão, ela vendia púrpura. Púrpura é um tecido que somente os ricos vestiam. Entendeu? Mostrando que a Bíblia não condena a mulher que trabalha. A única coisa que a Bíblia orienta é que a mulher tem que ter prioridades corretas, para não se arrebentar. Lembra que eu falo que você não pega uma Ferrari para andar na praia? Porque você vai destruir a Ferrari? A mesma coisa a mulher. Você não vai pegar a mulher para fazer algo que ela não foi fabricada para aquilo. Então a Bíblia fala para em tudo você ter equilíbrio. E olha que interessante, o texto fala que Deus abriu o entendimento de Lídia. Eu pergunto, por que Deus não abriu o entendimento da cidade inteira? Deus tinha poder para abrir o entendimento da cidade inteira? Tinha ou não tinha? Por que ele não fez? E nesse caso a história era com Lídia, com a sua casa, com a igreja que estava começando. O que nós aprendemos juntos? Que só pode vir a Jesus aquele que Deus trouxer. O que aconteceu comigo e com você, você não estava nem aí para Deus.
E Deus graciosamente agiu na sua vida e te trouxe. E você está aqui até hoje. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Até aqui. Olha que interessante, havia uma jovem adivinhadora na cidade. E por muitos dias ela andava atrás de Paulo, de Silas e de Timóteo, falando o seguinte: povo, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Eu pergunto, pela Bíblia, espírito de adivinhação é o quê? Demônio. Por que o demônio estava falando uma verdade? O demônio mentiu? Paulo era servo de Deus? Timóteo anunciava o caminho da salvação? Por que o demônio mentiu? Simples, ele estava tentando se esconder atrás de uma figura piedosa. Lembra quando eu falei que infelizmente tem igrejas que estão infestadas de espíritos malignos? A melhor maneira de se esconder é falando partes da verdade e misturando sua doutrina. Por isso que você precisa analisar o quadro inteiro. Por isso que existe um dom do Espírito Santo chamado dom de discernimento de espíritos. E a igreja precisa ter nela pessoas capazes de discernir como os espíritos estão agindo. Senão aquela igreja vai ser vítima de espírito de engano, como eu já contei para vocês, que eu já expulsei demônio que falava em línguas. E dessa pessoa foram expulsos quase 100 demônios. Falava em línguas, tocava na igreja, chorava. Era uma pessoa boa, de caráter, gente boa. Possesso de quase 100 demônios. Se você olhasse e falar, nossa, coisa mais linda, falando em línguas. Quando botou a mão para valer, meu Deus, sai de perto que só vem porrada. Entendeu? Você precisa ser maduro, analisar o quadro todo. Discernimento de espíritos, olha o que vai acontecer, versículo 18. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram nossa cidade e nos expõem como costumes que não nos é lícito receber e praticar, visto que somos romanos. O que acontece? Essa escrava dava lucro. Dava lucro por quê? Porque ela acertava muita coisa. O que esse texto ensina? Que de uma maneira que nós não sabemos, espíritos malignos têm alguma capacidade de prever o futuro, em determinados casos. Porque se ela não acertasse nada, ninguém ia gastar dinheiro. Gente, desde que o mundo é mundo, ninguém pica dinheiro. Ela tinha que acertar alguma coisa, porque ela dava grande lucro aos seus donos. Paulo, ouvindo ela falar uma verdade, fica perturbado no seu espírito e vira: sai dela em nome de Jesus. E saiu. Saiu de uma maneira que quando os donos dela viram, falam: meu Deus, acabou nossa fonte de lucro. O que eu tenho que entender? Essa escrava foi liberta? Não tenho certeza. O que houve aqui foi uma expulsão de demônios. Por quê? Porque a verdadeira libertação só acontece quando você crê em Jesus.
Porque quando você crê em Jesus, nasce de novo, o Espírito Santo passa a ser um só com o seu espírito. E aí acontece a verdadeira libertação. Por isso que nós entendemos que não existe crente endemoniado. Porque o Espírito Santo está ali. Era necessário o demônio ser mais forte que o Espírito Santo. Coisa que eu vou te dizer, é impossível. Porque o Espírito Santo é o guarda. Ele está ali. Um crente pode ser influenciado por um demônio? Pode. Um crente pode ser oprimido por um demônio? Pode, mas não pode ser possesso. Entendeu? Agora, o que nós percebemos? Manifestou o demônio, Paulo expulsou. Como que eu trabalho? Manifestou o demônio, mando sair na hora. Ah, mas ele não foi salvo, tem problema, manifestou para sair, sai em nome de Jesus, acabou. E aí vou pregar o evangelho para a pessoa, falar, ó, fulano, você acabou de passar por tua experiência, assim, 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 eu pregar todo o evangelho. E entregar na mão de quem pode salvar, que é Deus. Se Deus vai salvar, não vai salvar, não sei. O meu papel é mandar o demônio sair e o segundo papel é pregar o evangelho. O resto já não é da minha conta, eu não tenho poder de salvar. Entendeu? Mas tem que pregar. Porque com certeza Deus vai olhar para a minha cara e falar, pô, o demônio sai lá no meu poder e você não pregou o evangelho? Pessoa atormentada. Entendeu? Então tem que cumprir seu papel. Só que o que acontece? Paulo e Silas são presos. E Paulo e Silas vão ser colocados, na verdade, primeiro eles são fustigados com vara. E olha que interessante, eles não recebem nenhum julgamento. Para ficar mais interessante a história, Paulo e Silas são cidadãos romanos. Eles jamais poderiam ser fustigados com vara. Agora a pergunta é, quem é que vai estar comigo lá? Jomar. Estou eu lá, eu, Jomar e Filipos, nós dois somos cidadão romano. Aí os caras prendem a gente, porque quem vai expulsar o demônio sou eu, que sou pastor, né? Aí os caras prendem a gente, rasgam a nossa roupa, vai fustigar com vara. Qual a primeira coisa que vai falar? Vou explicar para você. Vou olhar para a cara dele e falar, ó, se tocar em mim, você está morto, porque eu sou cidadão romano. Porque eu não tenho a mesma vocação de Paulo. Eu morro de medo de vara nas costas. Talvez você seja mais espiritual que eu prefiro do jeito que está, original de fábrica. Aí a pergunta é, por que Paulo não falou que era cidadão romano? Por que Silas não falou que era cidadão romano? Não é uma boa pergunta? A resposta é interessante. Depois de ser fustigado com vara, Paulo e Silas são colocados no fundo da prisão. Ao ser colocados no fundo da prisão, eles são acorrentados os braços e os pés. A prisão era extremamente agradável. A prisão tinha rato, a prisão tinha lixo, a prisão não tinha água limpa, a prisão não tinha comida. A prisão romana faz com que as prisões do Brasil sejam um hotel 5 estrelas. Para vocês terem uma ideia, tinha prisão romana que tinha restos de prisioneiros sendo comido. E Paulo e Silas, por obedecer a Deus, estão presos numa masmorra fria e úmida, acorrentados pelos pés e pelas mãos. E olha o que eles estão fazendo. Vamos lá. Versículo 25. Vamos ler o 24 para vocês verem o que eu estou falando. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, quer dizer, o mais fundo, e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Olha que interessante. Paulo e Silas obedeceram a Deus. Paulo e Silas estavam fazendo a obra missionária. Foram presos injustamente.
tinham todo o direito de não ser preso daquela maneira. Não abriram a boca. Tem que ter um motivo. Esse motivo só tem uma resposta, está no íntimo dos dois. Esses camaradas levaram um couro, foi mais de 40 varadas, varada para arregaçar, para moer. Entendeu? E o que eles estão fazendo? Blasfemando contra Deus? Não, eles estão cantando hinos ao Senhor. Será que não tem um ensino aqui quando eu passo por problemas? Será que algum de nós na nossa vida passou perto disso aqui? Será que nós não temos que aprender alguma coisa com Paulo e com Silas quando eu passo por lutas? Será que não existe um caminho aqui de, no meio dos problemas, se apegar com Deus? Orar, ouvir louvores, ler a Bíblia, vir para a igreja, ter alegria, conversar com Deus, falar: Deus, não estou entendendo nada, e essas varadas nas costas estão doendo. Senhor, o Senhor sabe que eu não fiz nada, eu só obedeci o Senhor, expulsei o demônio. O capeta veio atrás. Estou falando eu, né? Não que Paulo está falando isso. Estou parafraseando. Eu sou carnal, Paulo é espiritual. Eu já ia falar para o Senhor: Senhor, não entendi, o capeta veio atrás. Se ele veio atrás foi porque o Senhor mandou, eu só fiz o que o Senhor mandou, expulsei. Só que é o seguinte, Senhor, está moída as costas aqui. Eu não consigo nem encostar nessa parede. Ó, Senhor, eu estou com medo que os ratos durante a noite, se eu tiver que pegar no sono, eles vão vir comer minhas feridas aqui. Eu, pastor carnal, ia falar isso. Mas Paulo e Silas estão cantando hinos. E aí acontece uma coisa que, pela descrição bíblica, é sobrenatural. Acontece um terremoto. Eu pergunto, quando acontece o terremoto, qual é a primeira coisa que acontece com os prédios? O prédio cai. Qual a primeira parte que cai? A parte da fundação. A base do prédio, concorda? Para o prédio cair, a base tem que cair primeiro. A prisão é lá em cima ou é aqui embaixo na fundação? Olha que interessante, esse terremoto aqui abriu as correntes de todo mundo e não matou ninguém, não caiu uma pedra em cima dos presos, era Deus agindo. Deus tem poder para controlar terremoto? Quem controla os terremotos do mundo moderno? Deus. Está na Bíblia. Na mão dele estão os alicerces da terra. É que quando eu leio o texto, eu não percebo essas nuances. Nosso erro é que a gente não vai lá. E aí nós vamos entender o que Deus queria fazer. O carcereiro, quando vê que todos os presos foram soltos, imediatamente ele pega a espada para se suicidar. Porque a pena para um carcereiro, se alguém fugisse, pagava com a vida. Isso me lembra uma história, no mesmo livro de Atos, que quando o apóstolo Pedro foi preso, tinha 16 guardas, vai ter que inverter lá, avisou. Tinha 16 guardas guardando Pedro. O anjo vem e liberta Pedro. Sabe o que acontece com os 16 guardas? São mortos sumariamente por Herodes. E aí eu pergunto, mas Deus não quer salvar todo mundo? Deus sabia que Pedro ia fugir? Sabia, mandou o anjo. Mas por que não pregou antes para os guardas? Só podeis vir a mim aqueles que o Pai trouxer. Entendeu? Morreram. Esse carcereiro ia morrer. Só que Paulo fala, não faz nada de mal. E aí ele apavorado e fala, o que eu tenho que fazer? Aí ele chega e fala, crê no Senhor, tu e tua casa serão salvos. Imediatamente o carcereiro crê. E olha o que vai acontecer.
Vamos um pouquinho mais. Versículo 34. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa haviam crido em Deus. O que aconteceu? O carcereiro pega Paulo, pega Silas, lava as feridas, leva eles para casa, e ele e sua casa creem. Aqui tem um versículo importante. Você já com certeza ouviu na igreja: crê no Senhor Jesus, tu e tua casa serão salvos. Quem já ouviu isso? Tá, todo mundo da sua casa foi salvo? Ó, se da sua foi, da minha não. Então tem alguma coisa errada aqui. Ou a Bíblia está mentindo, ou eu estou interpretando errado. Gente, é simples a chave. Paulo está falando para o carcereiro, se cumpriu. Ele chega, o carcereiro pergunta: o que eu tenho que fazer? Paulo responde: crê no Senhor Jesus, tu e tua casa serão salvos. A cena seguinte: Paulo e Silas estão na casa do carcereiro, anunciam o evangelho, a casa dele é salva, simples assim. Não existe promessa que os meus parentes vão ser salvos. Isso é ilusão. Faz 24 anos que eu sou salvo, meus parentes estão mais ímpios ainda. Eu prego para eles, é pior que pregar para essa parede aqui. E com certeza alguns de vocês experimentam isso, porque entenda, somente o eleito vai ser salvo, aquele que tem o nome escrito no livro da vida. E você não sabe que é eleito, você sabe que tem que pregar. E em pregando, Deus vai salvar, a igreja vai ser salva, a igreja vai ser arrebatada e a igreja vai passar a eternidade com o Senhor. Qual que é o problema de interpretar errado isso aqui? Decepciona pessoas. Eu já fui à igreja que eles repetitivamente falavam: crê no Senhor Jesus, tu e tua casa serão salvos. Aí chegou a irmãzinha, o filho dela foi morto pelo tráfico, pelos traficantes. Aí eu pergunto: uma pessoa que está no tráfico, está salva? Não. Se ela morreu sem Jesus, ela morreu e foi para onde? Quem morre sem Jesus vai para onde? Pergunta difícil. Alguém pode responder? Para o inferno. Aonde que fica a promessa, tu e tua casa serão salvos? Como é que essa irmã se sentiu? Eu vou te responder como ela se sentiu: enganada. E se ela não fosse alguém firmado no Senhor, ela ficava maluca da cabeça, porque perdeu um filho jovem e sabe que ele foi para o inferno. Percebe por que as más teologias destroem vidas? Tá, pastor, e como é que você responderia para essa irmã? Eu responderia de maneira assim: falar: irmã, eu não tenho respostas para tudo. Por motivos que eu não sei, Deus permitiu que o seu filho partisse. Mas uma coisa eu posso falar para a irmã: a gente não sabe como é que é o último segundo de vida de alguém. O que eu posso dizer para a irmã é que Deus é poderoso para salvar a pior pessoa. E a irmã não sabe o coração do seu filho. E nem eu sei. Estou mentindo? E cala a boca. Não fala mais, porque a dor é imensa. Por que eu estou te falando isso? Eu conheço a nossa origem aqui. Todo mundo aqui foi ensinado: crê no Senhor Jesus, tu e tua casa serão salvos. O que na prática a gente percebe que é uma mentira. Entendeu? É uma interpretação errada, é só para o carcereiro. Eu não posso pegar em livro de Atos, pegar o fato que aconteceu em Atos e querer aplicar 100% para a igreja hoje. Eu vou cometer um erro teológico gravíssimo. Paulo não foi picado por uma cobra? Ele morreu? Te apresenta um monte de pastor que foi picado por cobra e morreu na hora. Quem está mentindo? A Bíblia? Não, é a sua interpretação que está errada. Eu já vi pastor que foi picado por cobra e não quis tomar o veneno e morreu.
Com todo respeito, sem querer se pesar, isso é idiotice, isso é ignorância. Você não sabe nem se vai tomar o remédio e o antídoto vai funcionar. Entendeu? Por quê? A interpretação errada. Atos dos Apóstolos, Pedro passava com a sombra de Pedro curava. Hoje eu passo com a minha sombra, capaz do cara ficar pior. Entendeu? Agora, se eu ver um doente, o que eu vou fazer? Vou orar, Senhor, tem misericórdia dessa vida. Eu posso curar? Não, mas posso orar por todos os doentes e com fé de que Deus pode curar. Mas não é garantido que Deus vai curar, senão ninguém morria. Entendeu? Então eu preciso tomar cuidado com isso. Mas vamos seguir o nosso texto, preciso acelerar um pouquinho. Versículo 17. Tem um outro fato interessante. No final da narrativa, os juízes ficam sabendo que Paulo e Silas são romanos. Os juízes deveriam ser presos. Paulo e Silas podiam exigir a prisão dos juízes. Sabe o que Paulo exige? Fala, eu só quero que eles venham aqui e eles mesmos se despeçam da gente. E aí foram lá, todo mundo falando fininho, baixo e fino. Correram, despediram Paulo, pediram pelo amor de Deus, vai embora, esquece. Entendeu? Você percebe que Paulo e Silas não tinham um espírito vingativo. Eles perceberam que tudo aquilo aconteceu por uma direção de Deus para salvar o carcereiro e sua família. E também para cumprir uma palavra profética do próprio Deus. Deus falou para Ananias, que morava em Damasco, falou, esse Paulo aí vai experimentar o que é sofrer pelo meu nome. O que deixa muito crente desconfortável, porque ensinaram para você que se você virasse crente, você não ia sofrer. Outra mentira. Percebe quanta interpretação errada? Quantas mentiras você foi levado a acreditar? Não está na Bíblia isso. Não existe tal coisa na Bíblia. O que existe é o contrário. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, gente, todo mundo bem aqui. Todo mundo passou o dia, todo mundo com saúde, todo mundo tinha comida na mesa, tudo tranquilo, está tudo bem. O que mais você vai querer de Deus? Compara com Paulo. Mas vamos seguir. Capítulo 17. Agora começa a ficar boa a coisa. E passando por Anfípolis e por Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Vamos fazer uma parte aqui, veja. Paulo levou um couro nas costas, Silas levou um couro nas costas. No dia seguinte, eles saem a pé da cidade. Eles vão completar uma viagem de 170 quilômetros pela via Egnácia e vão chegar em Tessalônica. Já pensou que delícia? Você levou um couro nas costas, bem dado, igual gente grande, e aí você sai viajar a pé, fazer a obra missionária. Foi o que eles fizeram. E assim, gente, sem querer ser pesado, e às vezes você deixa de evangelizar ou de orar com o seu colega de trabalho. Às vezes um parente seu está passando um problema no casamento, você não pega na mão dele e fala, vamos fazer uma oração que Jesus pode mudar isso. Você não quer sofrer o desconforto. Às vezes você tem medo de ser mal recebido porque pregou o evangelho. Não tem alguma coisa errada? Será que eu não tenho que rever? Às vezes o teu filho vem te contar um problema. Então a primeira frase tem que fazer, vamos orar, porque Deus é capaz de mudar isso. Uma simples oração. Olha o esforço que esses homens fizeram. Olha as privações que eles passaram. Entendeu? Mas vamos seguir. Versículo 2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse entre os mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é
o Cristo. Vamos fazer uma pausa. Olha que interessante. Paulo, pelas Escrituras, mostrou para os judeus o que tinha que acontecer com o Messias. Gente, isso é uma coisa básica que você tem que saber. O que é o básico do Evangelho? Simples. Olha, fulano, nós somos pecadores. Esse pecado nos torna inimigos de Deus. Esse pecado nos coloca debaixo da ira de Deus. Talvez nunca te falaram isso. Mas a boa nova é que Jesus Cristo veio como homem, morreu na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu conselho é que você entregue sua vida para Jesus com todo o seu coração, com todo o seu amor e com todo o seu compromisso, para ser livrado da ira futura. Esse é o seu papel. Esse é o resumo do Evangelho. Precisa ser teólogo para saber isso. Você precisa entender muito de Bíblia para entender que todos estamos condenados. Você precisa saber muito de Bíblia para falar que Jesus Cristo morreu até pelo pior pecador. E que se a pessoa crê, ela é salva. Percebe a nossa responsabilidade? Só que a exposição que Paulo fez aqui foi muito mais profunda do que isso. Ele com certeza correu as profecias de Isaías, correu as profecias de Jeremias, correu as profecias de Salmos, por 3 semanas. Entendeu? Deve ter feito uma pregação completa. E aí a gente imagina, nossa, quando um pregador bom prega, todo mundo é salvo, né? O pregador bom fala bonito, conhece a Bíblia. Eu não conheço. Eu mal sei a diferença de Jesus e de Genésio. Mas quando alguém que sabe a Bíblia, né, pastor, eu não evangelizo, porque eu não sou que nem Paulo. Paulo evangelizava, todo mundo se convertia. É uma tendência nossa, não é? Nosso pastor fala bonito. Quando o pastor prega, acho que todo mundo é salvo. Mas olha que interessante, olha o que a Bíblia fala. Versículo 4. E alguns deles creram, e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam tê-los para junto do povo, e não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu, e todos que procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus, e alvoroçaram a multidão, e os principais da cidade que ouviram essas coisas, tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. Versículo 10, e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Até aqui, olha que interessante. Todo mundo creu? Não. Mas bastante gente creu. Você não sabe quem vai crer. Só que aí os invejosos, os inimigos do Evangelho, levaram Jason preso. E qual que era a acusação? A acusação era extremamente séria. Esses homens estão ensinando que tem outro rei que não é César. Gente, no Império Romano, você dizer que tinha outro rei que não era César era pena de morte. Só que aí Jason e os outros explicaram que não era nada daquilo. A grande acusação contra os cristãos é que eles diziam que tinha que ter outro rei. E o nome dele era Jesus. E aí os judeus pegavam isso, torciam a palavra e levavam os cristãos ao tribunal. E aí vinha a pesada perseguição. Mas olha que interessante, a sabedoria da igreja. Assim que soltaram, eles pegaram Paulo e Silas e mandaram para a cidade de Bereia.
Mas tem uma coisa interessante. Eles foram viajar à noite. Eu pergunto, tinha luz elétrica? Se viajava à noite naquela época, por que eles viajaram à noite? Porque eles estavam fugindo. Porque eles estavam correndo risco de vida. Só se viajava à noite para fugir de algo importante. E aí o que acontece? Eles chegam a Bereia, vão para a sinagoga, e a Bíblia fala que o povo de Bereia foi muito mais nobre e conferiu as Escrituras, nos ensinando o princípio de conferir. Toda pregação tem que ter base bíblica. Se a pregação não tem base bíblica, você tem que chegar no seu pastor e perguntar: pastor, por que o pastor pregou aquilo? Porque aquilo ali não tem na minha Bíblia não, pastor. Será que o pastor podia me responder isso aí, por favor? É sua obrigação. Se eu falar algo aqui fora da Bíblia, você tem que, com respeito, vir me confrontar. Porque é o destino da sua vida que está em jogo. Entendeu? E é responsabilidade do pastor ensinar a Bíblia certo. Senão ele não serve para ser pastor. Vai fazer outra coisa, vai vender pastel, caldo de cana. Mas não vai ser pastor. Entendeu? Não pode. As pessoas vão para o inferno por causa do falso evangelho. Entende? Só que o pessoal de Bereia não era bobo, conferiu. Aí olha o que acontece. Os judeus de Tessalônica juntam todo mundo e vão atrás de Paulo. E olha o que vai acontecer. Versículo 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os acompanhavam Paulo e o levaram até Atenas. E recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Olha o que aconteceu. Eles pegam só Paulo, levam para a cidade de Atenas. Já entrou num outro país aqui, já não é mais Macedônia, aqui é Grécia. Cidade mais importante do reino. Aí Paulo dá uma ordem. Silas e Timóteo ficaram na região de Tessalônica, em Bereia. Aí Paulo dá uma ordem, ó, assim que eles puderem, venham para cá. Paulo é colocado no centro de adoração de Atenas, que é o chamado Areópago. O Areópago era a colina do deus Ares, onde os principais eruditos da cidade se reuniam. Paulo prega o evangelho, as pessoas são salvas. Aí Paulo viaja para Corinto. Quando Paulo chega em Corinto, outra cidade importante, ele não encontra Silas e Timóteo. E fica preocupado. Só que aí Silas e Timóteo chegam da cidade de Tessalônica. E aí Timóteo dá um relatório daquela jovem igreja. E conta para Paulo todos os problemas que a igreja está passando. O que Paulo faz? Senta, redige uma carta, entrega na mão de Timóteo e envia para Tessalônica. Que carta que é essa? Vamos abrir. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Olha que legal, versículo 1. Pode abrir com calma. Deu uma volta, né? Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Recebe todos os problemas da igreja, senta com Paulo e Timóteo, acerta a doutrina, escreve uma carta e envia Timóteo para levar a carta.
Essa carta é eu e você, 2000 anos depois, estamos estudando ela hoje. Porque pela graça de Deus, ela era uma carta inspirada, ela é a palavra de Deus e é bênção para a nossa vida. Aí você pergunta, pastor, o que eu aprendo, além de tudo isso que o pastor já falou? Vocês perceberam que é diferente a pregação? Versículo a versículo eu vou tendo ensinos novos, coisas novas, porque é doutrina. Mas eu posso tirar uma coisa bem prática que eu marquei aqui. Duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, veja, Jesus e o Evangelho eram a razão de viver dessas pessoas. Você foi comprado da mesma maneira que Paulo e Silas foram. Qual é a sua razão de viver? Não é uma boa pergunta? Não é muito confortável a gente falar da gente, mas eu tenho uma visão de vida bem simples. Ó, se Deus permitir até o fim da minha vida eu viver do jeito que eu estou feliz da vida, vou chegar lá no céu dando pulo de 50 metros. Porque eu amo pregar a Bíblia. Eu amo conduzir uma igreja. Eu amo ir para as trilhas andar no mato. E eu amo vender Bíblia, que é o meu trabalho. E amo essa vida maravilhosa que Deus me deu, quando me tirou daquele lixo de vida. Porque aquilo que a gente pensava que era vida, não era vida. Viver sem Cristo não é viver. Que você possa parar para pensar qual é o motivo real da sua vida. Para que você vive? Se a sua... Gente, ó, ter casa boa é legal, ter carro bom é legal, ter conforto é legal, ter um bom casamento é legal, tudo é 10. Mas a minha questão é mais profunda. Eu estou falando de foco, eu estou falando de alvo. Eu estou falando dos seus descendentes, estou falando dos seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Entendeu? A consequência da sua fé nas gerações. Entendeu? Eu estou falando de uma vida para Cristo. Jesus sendo realmente a alegria da sua vida. Olha o que esses homens passaram. Gente, Paulo era de família rica. Paulo era da terceira maior cidade universitária do mundo antigo, a cidade de Tarso. A família de Paulo vendia tenda para o exército romano. Será que eles tinham dinheiro? Paulo era cidadão romano de nascença. Pouquíssimas pessoas eram cidadão romano de nascença. Ele chegou e falou, considerei isso esterco para servir a Cristo. Aí veio o evangelho da prosperidade dizer que você vai servir a Deus e ficar rico. Paulo fez ao contrário, pegou toda a riqueza e jogou no ralo. Jogou no esgoto. Entendeu? Qual foi o prêmio dele? Naufrágio, foi apedrejado, foi fustigado com vara, passou frio, passou fome, foi mal compreendido, foi injustiçado. Mas em tudo ele tinha um foco. Vou falar para vocês, vai falar, pastor, Paulo sofreu. Gente, na boa, a gente não sofre nada. Nós temos uma vida extremamente confortável, nós não temos perseguição nenhuma. Nós não temos dificuldade nenhuma. Bem dizer, se a gente for olhar porque precisa viver, isso eu falo com total responsabilidade, nós não temos falta de nada. Mas a grande pergunta é, qual é o alvo da sua vida? E ó, gente, eu não tenho dificuldade nenhuma, gosto de ir para os matos, gosto de me divertir, gosto de dar risada, de estar com os amigos. Se fizer uma carninha me chamar, nota 10, estou dentro. Eu gosto de viver a vida. Quem anda comigo sabe, eu sou uma pessoa normal. Eu amo viver a vida, mas o foco tem que ser Cristo e a obra. Qual que é a obra? Pregar o Evangelho, orar pelos enfermos, orar pelos doentes, essa é a obra. Vir para a igreja, servir a Deus. Servir a Deus faz parte de vir para a igreja. Orar pelo irmão que coloca um pedido lá de oração. O Evangelho é simples. E que mais que eu coloquei aqui? Veja, dentro dessa verdade, qual é o esforço que você tem feito para servir a Jesus? Porque a gente percebe na história desses homens que eles fizeram muito esforço para servir o Senhor. Eles abriram mão de coisas, eles abriram mão de coisas caras.
para servir ao Senhor? Essas duas perguntas só você pode responder. É entre você e Deus. Eu posso compartilhar o que eu penso, posso até dar uma palavra de incentivo, mas assim, não existe coisa mais simples do que isso entre você e Deus. Quando você olha para os seus filhos, hoje você chegar, olha para a sua casa, dá uma avaliada no teu carro, vê como Deus te abençoa, olha para as suas fraquezas, para as suas lutas, fala, nossa, Deus me capacita a tanta coisa, de mim mesmo eu não dou conta. Deus me cerca de tantas bênçãos, está tudo bem. A gente tem luta, mas Deus é bom com a gente, né? Gente, Deus é bom demais. O que eu quero só despertar em você é talvez começar a enxergar algo diferente. De uma maneira simples, sempre que puder orar com as pessoas e sempre que puder evangelizar. Não precisa virar uma matraca. Mas esteja atento, vai haver situações que Deus vai ajeitar. Para você ter a honra, um pecador como eu e como você, temos a honra de anunciar o Evangelho, de orar em nome de Jesus. E isso aí é muito pessoal. Amém? Vamos orar. Senhor, nós oramos te agradecendo, pedimos que o Senhor venha com o teu poder, que o Senhor venha com a tua graça. Senhor, nós sabemos que é o Senhor que completa a boa obra. Que o Senhor venha realmente nos capacitando a viver um evangelho simples e verdadeiro. Que de verdade o Senhor seja o amado de nossas almas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.